Milionário doente pede a babá para não chorar. Mas ao ouvir sua história, ele desaba. A mão trêmula de Davi Fontana segurou o lenço de papel enquanto lágrimas silenciosas percorriam seu rosto marcado pela doença. Ali estava ele. Um homem que havia comandado reuniões com centenas de executivos sem piscar, que negociara contratos milionários, mantendo a voz firme, agora completamente despedaçado diante de uma jovem de 26 anos que cuidava de seus filhos. Por favor, Clara. Não chore. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, mas era tarde demais. A babá já tinha os olhos vermelhos, as lágrimas escorrendo sem controle, enquanto segurava as mãos dele. Senhor Fontana, eu não consigo não chorar depois do que a senhora acabou de me contar. Clara Ribeiro soluçou, apertando com delicadeza os dedos frios dele. Eu não sabia. Eu nunca imaginei. O quarto estava envolvido numa penumbra acolhedora. As cortinas de linho bloqueavam a luz intensa da tarde de sábado em Toronto, onde a família Fontana havia se estabelecido nos últimos 3 anos. Do lado de fora, a vida seguia seu ritmo acelerado na Yonge Street, mas ali dentro, o tempo parecia ter parado. Davi fechou os olhos por um momento, tentando conter a emoção que ameaçava transbordá-lo completamente. Ele não chorava há anos, não desde aquela noite terrível que mudara tudo. Mas agora, ouvindo Clara contar sua própria história, algo dentro dele se rompeu definitivamente. Como você conseguiu sobreviver a isso tudo? Ele perguntou com a voz embargada. Mas para entender este momento de vulnerabilidade absoluta entre um empresário bem-sucedido e sua funcionária, precisamos voltar alguns meses no tempo. Davi Fontana tinha 43 anos quando recebeu o diagnóstico que ninguém deseja ouvir. Esclerose lateral amiotrófica. ELA. A doença que rouba progressivamente todos os movimentos do corpo, mantendo a mente perfeitamente consciente, enquanto o físico se deteriora. Os médicos em Melbourne, onde ele estava a negócios quando os primeiros sintomas apareceram, foram diretos. Ele tinha entre 3 a 5 anos de vida. Nascido em Florianópolis, Davi construíra sua fortuna no setor de tecnologia sustentável. Sua empresa, Fontana Solutions, desenvolvera um sistema revolucionário de captura de carbono que estava sendo implementado em 15 países. Ele era frequentemente fotografado em capas de revistas especializadas, sempre impecável em seus ternos sob medida, o cabelo castanho perfeitamente cortado, os olhos verde escuros, transmitindo confiança e determinação. Mas aquele homem não existia mais. Sentado em sua cadeira de rodas elétrica, usando um moletom cinza confortável e calças de algodão, Davi mal se reconhecia quando passava pelos espelhos. Emagrecera quase 20 quilos. Seus braços, antes fortes, agora eram finos e fracos. As mãos tremiam constantemente, precisava de ajuda para as tarefas mais básicas. E tinha 2 filhos que dependiam dele. Laura tinha 8 anos e Pedro tinha 5. Crianças alegres, inteligentes, cheias de energia. A mãe deles, Marcela, havia falecido num acidente de carro 3 anos antes, quando a família morava em Lisboa. Desde então, Davi criava os 2 sozinho, ou melhor, com a ajuda de uma série de babás que nunca ficavam mais de alguns meses, até Clara chegar. Clara Ribeiro apareceu na porta da residência dos Fontana numa manhã chuvosa de março. Ela vinha de Belo Horizonte, tinha 26 anos e olhos castanhos que transmitiam uma mistura curiosa de juventude e profunda maturidade. Seu cabelo castanho claro estava preso num rabo de cavalo simples e ela usava jeans e uma blusa branca básica. Senhor Fontana, sou a Clara, vim para a entrevista, ela disse com um sorriso tímido, mas genuíno. Davi a recebeu na sala de estar, um ambiente amplo decorado com móveis modernos mas acolhedores.
Grandes janelas davam vista para o jardim interno, onde um bordo japonês soltava suas folhas avermelhadas. Sente-se, por favor, ele indicou o sofá. Sua voz já mostrava sinais da doença, saindo um pouco arrastada. Desculpe não poder apertar sua mão adequadamente. Sem problemas. Clara sentou-se, colocando a bolsa ao lado. Obrigada por me receber. A entrevista seguiu o roteiro habitual. Davi perguntou sobre experiência, referências, disponibilidade. Clara respondeu tudo com calma e honestidade. Trabalhara como babá em 5 famílias diferentes nos últimos 4 anos. Tinha formação em pedagogia, mas preferia o trabalho mais próximo, mais pessoal, de cuidar de crianças em suas casas. Por que você saiu dos empregos anteriores? Davi perguntou, observando-a atentamente. Clara hesitou apenas um segundo. 3 deles eram temporários desde o início. Nos outros 2, digamos que não havia conexão real. As famílias me viam apenas como uma funcionária, sabe? Eu quero trabalhar onde posso realmente fazer diferença, onde as crianças me vejam como alguém que se importa, não só alguém que é pago para estar ali. Algo na sinceridade dela tocou Davi. Durante a hora seguinte, eles conversaram sobre rotina, expectativas, limites. Clara conheceu Laura e Pedro, que estavam fazendo atividades na sala de brinquedos com a babá anterior, que sairia em uma semana. Laura, com seus cabelos castanhos compridos e olhos verdes idênticos aos do pai, foi educada, mas reservada. Pedro, todo energia e sorrisos, perguntou imediatamente se Clara sabia jogar futebol. Sei sim, era goleira na escola, ela riu. Verdade? Você pode jogar comigo? Os olhos do menino brilharam. Claro, se seu pai permitir, claro. No fim daquela tarde, Davi ofereceu o emprego a Clara. Ela aceitou na hora. As primeiras semanas foram de adaptação. Clara acordava às 6 da manhã, preparava o café para as crianças, garantia que Laura estivesse pronta para a escola às 7h30 e passava as manhãs com Pedro, que ainda não frequentava período integral. Tarde era o horário de buscar Laura e supervisioná-la nas lições de casa. À noite, preparava o jantar, dava banho nas crianças e as colocava para dormir. Davi observava tudo de sua cadeira, participando quando conseguia, mas cada vez mais limitado pela progressão da doença. Ele ainda trabalhava algumas horas por dia, fazendo reuniões virtuais de sua biblioteca, mas o cansaço vinha rápido. Clara tratava-o com respeito, mas sem a pena exagerada que ele odiava. Ela o chamava de Senhor Fontana, formalmente, mas havia calor genuíno em suas interações. As crianças jantaram. Fiz um ensopado de frango com legumes. Separei uma porção para o senhor também. Posso levar para seu quarto? Ela perguntava educadamente. Pode, Clara. Obrigado. Laura tirou nota máxima na prova de matemática hoje. Ela está super orgulhosa. Um sorriso surgia no rosto cansado de Davi. Ela é muito inteligente. É sim. E o Pedro aprendeu a amarrar o tênis sozinho. Levou a tarde toda, mas ele não desistiu. Davi notou que Clara sempre compartilhava essas pequenas vitórias das crianças. Ela entendia que ele queria estar presente, mesmo quando seu corpo não cooperava. Com o passar dos meses, Clara se tornou indispensável. As crianças a adoravam. Laura, que era tão reservada no início, começou a confiar nela, compartilhando preocupações sobre a escola, sobre o pai, sobre sentir falta da mãe. Pedro a tratava como uma segunda mãe, correndo para abraçá-la toda manhã. Mas Clara nunca ultrapassou limites. Ela sempre lembrava as crianças de que o pai delas era Davi, que ela estava ali para ajudar, não para substituir ninguém. Foi em uma tarde de julho, 6 meses depois de Clara ter começado a trabalhar, que tudo mudou. Davi estava passando mal.
A dificuldade para respirar, comum em pacientes de ELA, havia piorado. Ele estava no quarto, conectado ao concentrador de oxigênio, quando ouviu vozes alteradas no corredor. "Você não pode entrar agora! O Sr. Fontana não está bem!" Era a voz de Clara, firme, mas não hostil. "Sou irmão dele, tenho todo o direito!" A voz grave de Rodrigo Fontana ecoou. Davi suspirou. Rodrigo, seu irmão mais novo, com quem tinha uma relação complicada. Eles não se falavam há quase um ano, desde uma discussão feia sobre a gestão da empresa. A porta se abriu. Rodrigo entrou, alto e imponente, usando um terno caro. Seus olhos percorreram o quarto, parando no irmão frágil na cama. "Davi", ele disse, e havia algo estranho em sua voz. Algo entre pena e triunfo. "O que você quer, Rodrigo?" Davi perguntou cansado. "Vim falar sobre a empresa, sobre o futuro dela." Rodrigo aproximou-se. "Você não pode continuar tomando decisões importantes no estado em que está. O conselho está preocupado." "O conselho confia em mim." "Confiava", Rodrigo corrigiu. "As coisas mudaram. Eu apresentei uma proposta para assumir a presidência temporariamente. Até você melhorar." Davi sentiu raiva subir pelo peito. "Eu não vou melhorar, Rodrigo. Você sabe disso. E não vou entregar minha empresa para você destruir tudo que construí." "Não seja dramático. Eu só quero o melhor para a Fontana Solutions." "Você quer poder. É diferente." A discussão se intensificou. Clara, que tinha ficado na porta, finalmente interveio. "Senhores, por favor, o Sr. Fontana precisa de descanso. Se quiserem continuar essa conversa, que seja em outro momento." Rodrigo olhou para ela como se só então tivesse percebido sua presença. "E quem é você?" "Sou Clara, a babá das crianças." "Então cuide das crianças e não se meta em assuntos de adultos," ele disse com desdém. "Rodrigo, saia!" Davi ordenou, sua voz saindo mais forte que o normal. "Agora." O irmão hesitou, depois deu de ombros. "Vou sair, mas essa conversa não acabou." Ele saiu batendo a porta. Clara aproximou-se de Davi, que estava visivelmente abalado. "Senhor Fontana, o senhor está bem? Quer que eu chame a enfermeira?" "Não, só preciso respirar." Ele fechou os olhos, tentando se acalmar. Clara sentou-se na cadeira ao lado da cama. "Seu irmão parece complicado." Um riso amargo escapou de Davi. "Essa é uma forma gentil de dizer. Família é difícil às vezes," ela disse suavemente. "Mas o senhor não precisa lidar com isso sozinho. Tem pessoas que se importam com o senhor." Davi abriu os olhos e olhou para ela. "Você se importa?" Clara encontrou seu olhar. "Claro que sim. O senhor é uma boa pessoa. Um pai maravilhoso. As crianças são incríveis graças ao senhor. Elas são incríveis graças a muita gente, incluindo você." Foi o primeiro momento de verdadeira conexão entre eles. Não mais patrão e funcionária, mas duas pessoas que se importavam genuinamente. Setembro trouxe mudanças. A doença de Davi progrediu mais rápido que o esperado. Ele agora precisava de ajuda para quase tudo. Se vestir, comer, tomar banho. Uma enfermeira vinha durante o dia, mas à noite e nos fins de semana, Clara assumia também esses cuidados. "Você não precisa fazer isso", Davi disse numa dessas noites, quando ela o ajudava a se preparar para dormir. "Não faz parte do seu trabalho." "Eu sei, mas quero ajudar", ela respondeu simplesmente. "Por quê? Por que você se importa tanto?" Clara parou o que estava fazendo e sentou-se na beirada da cama. "Porque já estive do outro lado. Já precisei de ajuda e ninguém estava lá." Davi esperou. Clara nunca falava de si mesma. "Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Ela começou devagar. "Câncer. Foi rápido e brutal. Minha mãe não conseguiu lidar. Ela começou a beber, a usar drogas. Eu tentei cuidar dela, mas era jovem demais, não sabia o que fazer." Clara.
Quando eu tinha 18, minha mãe faleceu de overdose. Fiquei sozinha. Literalmente sozinha. Sem família, sem dinheiro, sem ninguém. Sua voz tremeu ligeiramente. Eu queria desistir, mas uma professora da escola, a senhora Marta, me acolheu. Ela me deixou morar com ela, me ajudou a terminar o ensino médio, me incentivou a fazer faculdade. Ela salvou sua vida. Ela me mostrou que bondade existe, que importar-se com os outros faz diferença. Clara limpou uma lágrima que escapou. Então, quando vejo o Senhor lutando, vejo o quanto o Senhor ama seus filhos. Eu quero ajudar. Quero fazer a diferença na vida de vocês, como a senhora Marta fez na minha. Davi sentiu seu coração apertar. Você já faz. Clara, você não imagina o quanto. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável e cheio de compreensão mútua. Outubro chegou trazendo o outono canadense em toda sua glória. As árvores se tingiam de dourado e vermelho. Laura completou 9 anos e Clara organizou uma festinha com os amigos da escola. Davi assistiu de sua cadeira, sorrindo ao ver a filha feliz. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e a casa estava silenciosa, Clara preparou chá e sentou-se com Davi na sala. Foi uma boa festa, ele disse. Laura estava radiante, ela adorou a surpresa. Obrigado por fazer isso, por fazer tudo. Clara tomou um gole do chá. Senhor Fontana, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Como era sua esposa? A mãe das crianças? Davi não esperava essa pergunta. Ele raramente falava sobre Marcela. Ela era cheia de vida. Marcela era fotógrafa. Viajávamos o mundo e ela capturava momentos que eu nem percebia serem especiais. Ela me ensinou a ver beleza nas pequenas coisas. As crianças falam dela às vezes. Falam. Laura mais que Pedro. Ela tem medo de esquecer. Eu disse a ela que a mãe sempre estará em seu coração, nas memórias, nas histórias. Você disse certo. Davi sentiu os olhos marejarem. Eu falho nisso. Não sei falar sobre Marcela sem doer demais. A dor nunca vai embora completamente, Clara disse gentilmente. Mas com o tempo, ela se transforma. Fica mais suave. As boas memórias começam a superar a tristeza. Você perdeu seus pais. Como você lida com isso? Alguns dias são mais difíceis, mas eu tento honrá-los vivendo bem, ajudando outros. Acho que é isso que eles gostariam. Clara pausou. O Senhor está honrando a memória de sua esposa ao criar seus filhos com amor. Ela ficaria orgulhosa. Davi deixou as lágrimas caírem livremente. Clara não disse nada, apenas segurou sua mão. Novembro trouxe novos desafios. A respiração de Davi estava cada vez mais difícil. Os médicos sugeriram um ventilador não invasivo para as noites. Ele recusou inicialmente, mas Clara o convenceu. Senhor Fontana, o senhor precisa estar aqui o máximo de tempo possível. Por Laura, por Pedro, por todos nós que amamos o Senhor. Ele cedeu. As noites ficaram mais longas. Davi dormia mal, preocupado. Não com a morte. Ele tinha feito as pazes com sua mortalidade. Mas com o que aconteceria depois? Quem cuidaria das crianças? Rodrigo? A ideia o apavorava. Uma madrugada, incapaz de dormir, ele chamou Clara pelo interfone. Ela apareceu em minutos, usando um moletom sobre o pijama. O senhor está bem? Precisa de alguma coisa? Só conversar se você não se importar. Clara sentou-se na poltrona ao lado da cama. Claro. Sobre o quê? Sobre o futuro das crianças. Senhor Fontana, por favor, me escute. Ele interrompeu. Eu preciso falar sobre isso. Preciso ter um plano. Clara assentiu. Meu testamento deixa tudo para Laura e Pedro. A casa, os investimentos, as ações da empresa. Rodrigo está furioso com isso, mas eu não confio nele. Ele é ambicioso demais. Ganancioso. Davi pausou para respirar. Eu nomeei meu advogado e minha melhor amiga Beatriz como tutores legais das crianças. Mas Beatriz mora em Auckland, na Nova Zelândia. É longe, elas mal se conhecem.
E o seu irmão? Rodrigo entraria com um processo pela guarda. Eu sei que entraria. E com seu dinheiro e conexões ele poderia ganhar. A voz de Davi estava carregada de angústia. Clara, eu não aguento a ideia dele criando meus filhos. Ele é frio, manipulador, só se importa com poder. Não há mais ninguém? Família da sua esposa? Os pais dela faleceram antes do acidente. Ela era filha única. Clara ficou quieta por um momento pensando. E se as crianças ficassem aqui, em Toronto, com alguém que já as conhece e ama? Davi a olhou confuso. Quem? Eu, Clara disse suavemente. Eu poderia ser a tutora delas. Clara, você mal tem 26 anos, tem sua vida inteira pela frente. E eu escolheria passá-la cuidando de Laura e Pedro. Senhor Fontana, essas crianças já são como minhas. Eu as amo, como se fossem minhas filhas. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Deixe-me fazer isso. Deixe-me cuidar delas. Davi não sabia o que dizer. A oferta era generosa demais, sacrificial demais. Pense nisso, Clara disse, levantando-se. Mas saiba que é genuíno. Eu faria isso feliz. Ela saiu, deixando Davi sozinho com seus pensamentos. Os dias seguintes foram diferentes. Davi observava Clara com as crianças com novos olhos. Ele viu como ela era paciente quando Laura tinha dificuldade com matemática, como ela brincava de super-herói com Pedro, mesmo depois de um dia exaustivo. Como ela conhecia suas preferências de comida, seus medos, seus sonhos. Ele também começou a investigar a vida de Clara mais profundamente. Conversou com suas antigas empregadoras, todas tinham apenas elogios. Falou com a tal senhora Marta, a professora que a ajudara. Clara é especial, a senhora de 70 anos disse no telefone. Ela tem um coração imenso. Qualquer criança seria sortuda em tê-la por perto. Davi conversou com seu advogado, Dr. Henrique Tavares, sobre a possibilidade. É incomum, Dr. Tavares admitiu, mas não impossível. Se você deixar tudo documentado, especificando seus desejos, e se Clara estiver disposta a passar pelos processos legais necessários, pode funcionar. Especialmente considerando que ela já cuida das crianças e tem um relacionamento estabelecido com elas. E quanto a Rodrigo? Ele pode contestar, mas se você deixar claro em seu testamento por que não o escolheu como tutor, se houver testemunhas da sua lucidez no momento da decisão, o caso dele fica mais fraco. Davi tomou sua decisão. Uma tarde de dezembro, com a primeira neve do inverno caindo lá fora, ele chamou Clara para a biblioteca. As crianças estavam na escola. Clara, sente-se, por favor. Ela se sentou, curiosa e um pouco preocupada. Eu pensei sobre sua oferta, Davi começou. E quero aceitar, quero que você seja a tutora legal de Laura e Pedro quando eu não estiver mais aqui. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Senhor Fontana, eu... Mas tem condições, ele continuou. Primeiro, você precisa se comprometer a manter as crianças em Toronto pelos próximos anos. Essa é a casa delas, onde elas se sentem seguras. Segundo, você precisa prometer que vai falar sobre mim e sobre Marcela. Não quero que elas esqueçam quem foram seus pais. Nunca esquecerão, Clara prometeu com voz firme. Terceiro, o dinheiro delas ficará em um fundo fiduciário até completarem 25 anos. Você terá acesso a uma quantia mensal generosa para custear tudo o que precisarem. Educação, saúde, atividades, viagens. E você receberá um salário significativo pelo trabalho de criá-las. Não quero que você seja só uma babá. Quero que você seja a mãe que elas precisam. Clara estava chorando abertamente agora. Eu serei, eu prometo. E quarto, Davi respirou fundo. Quero que você seja feliz também. Que tenha sua própria vida. Que se case se quiser. Que realize seus sonhos.
As meninas não devem ser uma prisão. Elas nunca seriam. Elas são um presente. Davi sorriu através das próprias lágrimas. Então está decidido. Dr. Tavares vai preparar todos os documentos. Vamos tornar isso oficial. O Natal foi agridoce. Davi sabia que provavelmente seria o último. Clara decorou a casa inteira, enchendo cada canto de luzes e enfeites. Laura e Pedro fizeram uma apresentação de teatro contando a história do Natal, fazendo Davi rir até doer. Na manhã de Natal, eles abriram presentes juntos. Davi dera às crianças álbuns de fotos que Clara o ajudara a compilar. Memórias com a mãe, com ele, momentos preciosos capturados. Laura abraçou o álbum contra o peito, chorando. Obrigada, papai. Obrigada por guardar essas memórias. Pedro, ainda pequeno para entender completamente a gravidade da situação, estava mais interessado nos carrinhos novos. Mas quando abraçou o pai, ele sussurrou. Eu te amo, papai, para sempre e sempre. Clara ganhou de Davi uma carta e uma pequena caixa. A carta ela leria depois, sozinha. A caixa continha um colar delicado com um pingente, 2 pequenas figuras representando crianças. Para lembrar que você sempre fará parte dessa família, Davi disse. Clara não conseguiu falar, apenas assentiu, apertando o colar contra o coração. Janeiro chegou frio e implacável. A doença de Davi acelerou. Ele agora passava a maior parte do tempo na cama, o ventilador conectado, a fraqueza extrema. Laura e Pedro sabiam que o pai estava muito doente. Clara conversara com eles, explicando de forma adequada a idade que o papai tinha uma doença que não tinha cura, que ele poderia não ficar com eles por muito mais tempo. Mas eu vou ficar, Clara prometeu às crianças. Eu vou cuidar de vocês sempre. Você promete? Laura perguntou, os olhos verdes cheios de medo. Prometo. Foi numa tarde de sábado, final de janeiro, que a conversa que mudou tudo aconteceu. Clara estava sentada ao lado da cama de Davi, lendo para ele. Ele adorava ouvir histórias, dizia que o ajudava a relaxar. Laura e Pedro estavam na sala jogando videogame. Clara, Davi disse de repente, interrompendo-a. Sim? Pode me fazer um favor? Pode não chorar? Quando o momento chegar. Clara sentiu o coração apertar. Senhor Fontana, por favor, eu não aguento ver as pessoas que amo sofrendo por minha causa. Prometa que vai ser forte. Eu vou tentar. Obrigado. Ele fechou os olhos brevemente. Você já me contou um pouco sobre sua infância, sobre perder seus pais, mas eu sinto que há mais. Algo que você nunca me contou. Clara ficou tensa. Havia sim. Algo que ela nunca contara para ninguém em Toronto. Algo que a assombrava. Pode me contar? Davi perguntou gentilmente. Quero conhecê-la completamente antes de... Ele não precisou terminar a frase. Clara respirou fundo. Era hora de compartilhar. Era hora de confiar completamente. Depois que minha mãe morreu, ela começou a voz baixa. Eu fiquei 1 ano morando com a senhora Marta. Foi um ano maravilhoso. Ela me tratou como filha. Eu estava começando a me curar. Davi escutou em silêncio. Mas então, no meu aniversário de 19 anos, ela teve um derrame. Foi súbito, devastador. A voz de Clara tremeu. Ela ficou hospitalizada por semanas. Eu visitava todos os dias. No último dia ela me chamou, segurou minha mão e disse, Clara, você é forte, você vai sobreviver. Não desista. E então ela se foi. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Clara. Eu perdi 3 pessoas que amava. 3. Meu pai, minha mãe, minha segunda mãe. Eu pensei que era amaldiçoada, que todas as pessoas que eu amasse morreriam. Clara. Eu fiquei 1 ano sozinha depois disso. 1 ano inteiro. Trabalhava em empregos temporários, morava num apartamento minúsculo, mal falava com alguém. Eu tinha tanto medo de me conectar com as pessoas, tanto medo de amar de novo e perder.
Ela estava soluçando agora. Mas então eu comecei a trabalhar como babá, e as crianças me fizeram lembrar que amar vale a pena, mesmo quando dói, mesmo quando perdemos. Davi tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mão tremeu até alcançar a dela. Quando vim trabalhar aqui, quando conheci Laura e Pedro, quando conheci você, eu me permiti amar de novo, de verdade. Eu me permiti fazer parte de uma família. Clara apertou a mão dele. E agora vou te perder também. Vou perder mais alguém que amo. E dói tanto, Sr. Fontana. Dói tanto que às vezes não consigo respirar. Clara, me desculpe. Me desculpe por pedir para você não chorar. Eu não sabia, não imaginei. Mas sabe o que é diferente dessa vez? Clara o interrompeu, limpando as lágrimas com a mão livre. Dessa vez, eu não vou ficar sozinha. Dessa vez, vou ter Laura e Pedro. Vou ter memórias bonitas. Vou ter um propósito. A senhora Marta me ensinou que a vida não é sobre evitar a dor. É sobre encontrar significado mesmo quando dói. Foi nesse momento que Davi desabou completamente. Todas as suas defesas, toda a sua força construída ao longo de meses lutando contra a doença, tudo ruiu. Ele chorou como não chorava há anos. Chorou pela injustiça de sua condição. Chorou pelas crianças que deixaria órfãs. Chorou pela mulher extraordinária sentada ao seu lado, que já sofrera tanto e agora sofreria de novo por causa dele. Não chore, Clara disse suavemente, ecoando as palavras dele de minutos atrás. Por favor, não chore. Mas eles choraram juntos. Choraram pelo que estava vindo. Choraram pelo que já perderam. Choraram pela vida injusta e cruel. Mas também choraram de gratidão, por terem se encontrado, por terem esse tempo juntos, por não estarem enfrentando sozinhos. Quando as lágrimas finalmente cessaram, eles ficaram em silêncio, mãos ainda unidas. Clara, Davi disse eventualmente, sua voz rouca de tanto chorar. Sim, obrigado, por confiar em mim, por compartilhar sua dor. Obrigado por me deixar fazer parte da sua família, por confiar seus filhos a mim. Não há ninguém no mundo em quem eu confiaria mais. Fevereiro chegou trazendo mudanças sutis, mas significativas. Davi estava visivelmente mais fraco. Ele mal conseguia falar alguns dias. Mas ele sorria quando via as crianças, quando Clara lia para ele, quando relembrava histórias de sua vida. Dr. Tavares veio uma manhã com todos os documentos finalizados. Testemunhas foram chamadas. A enfermeira que atendia Davi, 2 vizinhos, um colega de trabalho. Todos atestaram que Davi estava lúcido e decidindo livremente. O testamento foi assinado. Clara foi oficialmente nomeada tutora legal de Laura e Pedro. Provisões financeiras foram estabelecidas. A vontade de Davi estava documentada e incontestável. Rodrigo apareceu no dia seguinte, furioso. Você está dando a guarda dos meus sobrinhos para uma estranha? Para uma babá? Clara não é estranha, Davi disse com dificuldade. Ela é família. Isso é ridículo. Eu vou contestar. Pode tentar, mas vai perder. Davi olhou nos olhos do irmão. Rodrigo, você não ama essas crianças. Você só quer o acesso ao dinheiro delas, ao controle da minha empresa. Como se atreve? Vá embora. E não volte. Você não é bem-vindo aqui. Rodrigo saiu bufando de raiva, ameaçando processos e escândalos. Mas Davi estava em paz com sua decisão. Foi numa terça-feira, 17 de fevereiro, que Davi soube que seu tempo estava acabando. A respiração estava cada vez mais difícil. Os médicos disseram que era questão de dias, talvez horas. Ele pediu para ver as crianças. Laura entrou primeiro, tentando ser corajosa, mas claramente apavorada. Davi a chamou para perto, e ela deitou na cama ao lado dele. Laura, minha menina linda, ele sussurrou. Você é tão forte, tão inteligente. Você vai fazer coisas incríveis nessa vida. Não quero, papai.
Quero ficar aqui com você, ela chorou. Eu sei, meu amor, mas a vida continua e você vai viver, vai correr, brincar, estudar, se apaixonar, realizar sonhos. Ele beijou sua testa. E onde quer que eu esteja, estarei torcendo por você, sempre. Eu te amo, papai. Eu te amo mais que todas as estrelas do céu. Pedro entrou em seguida, confuso e assustado. Davi o abraçou com a força que ainda tinha. Pedro, meu campeão, você é alegria pura. Não perca isso nunca. Continue rindo, brincando, sendo essa luz maravilhosa. Você vai ficar bom, né, pai? Os médicos vão te curar, Pedro disse esperançoso. Davi olhou para Clara, que estava na porta, e ela entendeu. Ela se aproximou e ajoelhou-se ao lado de Pedro. Pedro, querido, lembra que conversamos sobre a doença do papai, que não tem remédio? O menino assentiu, os olhos enchendo de lágrimas. O papai vai para um lugar especial, um lugar sem dor, e de lá ele vai cuidar de você e da Laura para sempre. Pedro começou a chorar, e Clara o abraçou forte enquanto Davi acariciava o cabelo do filho pela última vez. Aquela noite foi a mais longa da vida de Clara. As crianças finalmente dormiram, exaustas emocionalmente. A enfermeira disse que Davi tinha poucas horas. Clara sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Não quero que você se vá, ela sussurrou. Mas sei que está cansado, que está pronto. Davi abriu os olhos com esforço. Você vai ficar bem? Vou, por você, por elas. Minhas meninas são sortudas. Ele mal conseguia falar. Eu sou a sortuda, por ter conhecido você, por ter sido parte disso. Clara, obrigado, por tudo. Cada palavra era uma luta, por amor, delas, sempre. Eu prometo. Davi fechou os olhos. Sua respiração estava cada vez mais fraca. Clara começou a cantar baixinho, uma canção de ninar brasileira que a mãe dela costumava cantar. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Não, não, papai, não deixe o boi pegar a nenê. Eram 4 da manhã quando a respiração de Davi Fontana cessou. Clara segurou sua mão, cantou até o fim e chorou silenciosamente. Ela havia prometido ser forte, mas naquele momento deixou-se sentir a dor completamente. Os meses seguintes foram difíceis. Laura estava quieta, introspectiva. Pedro teve pesadelos todas as noites por semanas. Clara os levou para a terapia, chorou com eles, segurou-os quando precisavam. Rodrigo tentou contestar o testamento, mas como Davi previra, perdeu. A documentação era sólida demais. Ele eventualmente desistiu e se afastou. A vida encontrou um novo normal. Clara se mudou oficialmente para o quarto principal da casa. Ela manteve o quarto de Davi exatamente como ele deixara. Suas fotos, seus livros, suas coisas. As crianças visitavam quando sentiam saudades. A empresa continuou prosperando sob nova gestão. Os investimentos de Davi cresceram. As crianças estariam seguras financeiramente, mas mais importante, elas estavam amadas. Clara manteve todas as suas promessas. Ela falava sobre Davi e Marcela constantemente, celebrava suas memórias. Manteve tradições. As crianças nunca esqueceriam seus pais. 1 ano depois da morte de Davi, no aniversário dele, Clara levou Laura e Pedro ao parque favorito da família. Eles soltaram balões biodegradáveis com mensagens escritas. Te amo, papai. Você está fazendo falta, mas estou bem. A Clara cuida da gente, escreveu Laura. Papai, fiz gol no campeonato. Você teria ficado orgulhoso, escreveu Pedro. Clara escreveu. Você me deu o maior presente, uma família. Obrigada por confiar em mim. Estou honrando sua memória todos os dias. Eles assistiram os balões subirem até desaparecerem no céu azul de Toronto. Ele recebeu as mensagens? Pedro perguntou. Com certeza, Clara respondeu, abraçando-os. Com certeza.
5 anos depois, Laura tinha 14 anos e Pedro 10. Eles eram crianças felizes, bem ajustadas, amadas. Clara nunca os deixara esquecer de onde vieram, mas também os ensinara a viver plenamente. Numa tarde de verão, Clara recebeu um envelope pelo correio. Era de Auckland, da Beatriz, a amiga de Davi. Dentro havia uma carta e um envelope menor. Cara Clara, dizia a carta de Beatriz. Davi me pediu para enviar isso 5 anos após sua morte. Ele queria que você tivesse tempo de viver, de criar as crianças, de curar antes de ler. Ele me fez prometer. Aqui está. Clara abriu o envelope menor com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta na letra difícil, mas reconhecível de Davi. Minha querida Clara, se você está lendo isso, já se passaram 5 anos. Laura deve ter 14, Pedro 10. Espero que estejam bem, espero que sejam felizes. Eu queria te agradecer, não apenas por cuidar das minhas crianças, embora isso seja imenso, mas por me ensinar algo essencial nos meus últimos meses de vida. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que chorar não é vergonha, que pedir ajuda não diminui quem somos. Durante anos, depois que Marcela morreu, eu carreguei tudo sozinho. A dor, o medo, a responsabilidade. Eu achava que era meu dever ser forte, inquebrantável. Mas você apareceu e me mostrou que está tudo bem não estar bem. Que compartilhar nossa dor a torna suportável. Que deixar outros nos ajudarem é um ato de coragem, não fraqueza. Quando você me contou sua história, quando você chorou comigo, quando nos permitimos ser vulneráveis um com o outro, aquele foi o momento em que eu verdadeiramente curei. Não fisicamente, claro. A doença continuou seu curso. Mas emocionalmente, espiritualmente, eu finalmente fiz as pazes com tudo. Então, obrigado por sua bondade, por sua força, por seu amor. Espero que você seja feliz, Clara. Espero que tenha encontrado amor romântico, se é isso que deseja. Espero que realize seus próprios sonhos, enquanto ajuda minhas crianças a realizarem os delas. Você merece todo o bem do mundo. Com amor eterno e gratidão infinita, Davi. Clara leu a carta 3 vezes, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ela a guardou numa caixa especial, com outras lembranças de Davi. Naquela noite, durante o jantar, ela contou às crianças sobre a carta. Ele ainda está cuidando da gente, Laura disse com um sorriso. Sempre esteve, Clara concordou, e sempre estará. E assim, a história de um milionário doente e uma babá que se tornaram família nos lembra que conexões humanas genuínas transcendem circunstâncias, que vulnerabilidade compartilhada cura, que amor verdadeiro não morre, ele se transforma, continua, vive através de nós. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal para mais narrativas emocionantes. Compartilhe nos comentários como você lida com perdas e como encontra força nos momentos difíceis. Sua história pode inspirar alguém. E para sabermos que você assistiu até o fim, comente a palavra família. Queremos saber que essa mensagem chegou até você.